Estamos de volta com mais um Foda-se 360 aqui direto dos estúdios da Pod 360. Já começamos bem, a gente estava conversando fora do ar, né, Tico? A gente pediu para ligar o microfone, a câmera, porque hoje qualquer frase vale a pena a gente dar risada. E um detalhe que é a primeira vez que eu sou minoria aqui nessa gravação. Hoje é o dia dos roucos. Tem duas pessoas roucas e eu tenho voz. Apresenta o meu grande amigo Patrick. Fala o sobrenome dele, Davi. Patrick. Patrick, é uma honra te receber. Um grande amigo, um dos caras mais figuras que existe. E pra gente, hoje o Patrick tá tocando uma área de novos negócios na CIMED, uma empresa que cresce absurdamente, tá cada vez mais em evidência, mas a gente vai começar lá atrás, Davi, porque Exato. A história desse cara é sensacional. E a gente vai fazer aquela régua quando a gente assistiu o negócio do Jordan, que vai de 2006 para 1990, vai parar, porque só tem história boa. Patricão, conta você, saindo do Brasil, indo estudar em Miami, conta um pouco dessa jornada do Patrick. Essa jornada é longa, tem muita história, tipo. Vamos começar do começo. Para trabalhar na CIMED tem que ser bom de história, porque É na isso. CIMED, a CIMED adora contar história. É isso. O João é o maior contador de história que eu conheço. Mas a gente tava falando fora do ar, você tava contando as histórias, e eu tenho que contar essa. A minha mulher já ouviu essa, mas ela que me perdoe. Eu, antes de começar a minha vida profissional, eu era moleque, devia ter uns, sei lá, 18, 19 anos. Eu trabalhava fazendo uns bicos, ajudando algumas coisas de produção que meu pai inventava. Na verdade, mentira, na época eu já trabalhava na Hipermarcas. Mas só fazendo um adendo, Ralph, teu pai, Meu pai, um dos grandes nomes da C&A, um varejista gigantesco brasileiro. Situa, galera, teu pai. Meu pai, ele trabalhou durante 30 anos, foi aposentado compulsoriamente pela C&A, fez a carreira dele inteira na C&A, foi o criador do Sebastian, da Buziuso e C&A, daquela coisa toda. História gigante. E sempre tentou me trazer pro lado do varejo de Do moda. varejo. Sempre. A gente teve até a história da Tua, sempre aquilo respingou. Mas de uma forma ou de outra, não sei porquê, a minha vida sempre foi pro lado de saúde. As coisas que eu fazia, elas acabavam sempre caindo no lado de saúde. Tanto que, quando meu pai montou a agência, e aí contextualizando essa história que eu vou contar, quando meu pai montou a agência, ele falou, pô, Patrick, vem trabalhar comigo. Eu falei, pô, eu não tava muito afim, não gosto de nepotismo. E eu falei, pô, eu não tô afim, eu quero seguir meu caminho. Ele falou, não, vem trabalhar. Então ele meio que montou um estratagema para eu estar junto com ele. Ele tinha um sócio na época, que era o Woody Edgar Guevara, que é um gênio da publicidade também, que sempre teve com ele, inclusive na época de C&A. Ele já não estava mais na C&A, ele já tinha montado a agência. E ele falou, pô, o Woody vai cuidar da Hipermarcas. Fica você com ele e eu faço a parte de varejo de moda, mas a gente pelo menos vai estar no mesmo ambiente. Eu falei, tá bom. Então comecei a trabalhar, foi um dos meus primeiros empregos, junto com o Edgar Guevara, cuidando da conta da Hipermarcas. E aí, eu lembro direitinho, agora fazendo link com a história. Fizemos uma gravação no estúdio do André Esquiliró, naquela rua atrás do... Amigão meu, André. E genial. Adoro, André. Pessoa de um coração Ele é maravilhoso, demais. adoro ele. Naquele estúdio dele atrás do Shopping Dourado. Sim. Saí de lá, peguei um avião e fui pra Itália, Nápoles, pra depois pegar e ir pra Capri, que era aniversário do meu pai. E fui lá, cheguei, pô, bacana. Tinha feito a sessão de fotos com o André Esquiliró pra Hipermarcas com a Isabel Goulart. Perfeito. E aí cheguei em Capri, fui lá encontrar minha mãe, encontrei meu pai. Minha mãe tinha feito umas compras, ela falou, pô, Patrick, pega essas sacolas, leva pro hotel, por favor. Eu falei, pô, levo, né? Peguei a sacola, aquele monte de sacola, minha mãe é uma madame chique, sacola Hermès, Gucci, caralho, eu peguei aquele monte de sacola aqui assim, e fiquei lá de burro de carga levando a sacola pro quarto do hotel. Quando eu tô rumo ao quarto do hotel, eu passei na frente de uma loja, em Capri tem uma ruinha assim que sobe, tem inclusive uma sorveteria que o cheiro invade essa avenidinha inteira. E aí eu vi pro lado da Isabel Goulart, que no dia anterior tava comigo fazendo a foto.
E eu, porra, pronto pro aniversário do meu pai, com blazer, metido. Sempre fui pobre, mas sempre fui metido. Com lencinho, porra, gel pra trás. Aí eu falei, porra, agora essas sacolas vão me servir de alguma coisa. Aí eu olhei pra Isa, falei assim, ô Isa, tudo bem? Ela olhou pra mim, meio que reconheceu, não reconheceu. Eu falei, pô, Patrick, sobrinho do Júnior. Ela olhou e falou, da Hipermarcas. Júnior não é meu tio. ele era meu chefe. Aí eu falei, sobrinho do Júnior. Ela falou, lógico, tudo bem. Eu falei, pô, eu tava ontem lá, eu tava supervisionando. Pô, imagina, eu limpava o chão do estúdio. Eu tava supervisionando a sua sessão de fotos. Pô, eu tô aqui agora comemorando um pouquinho. Pô, eu tô indo jantar. E eu, nesse dia que eu cheguei, eu descobri que o Flávio Briatore tinha ancorado o barco dele lá, Big Blue. E eu falei, então, eu tô indo jantar no barco do Flavinho. Você conhece, né? Falei, você conhece o Flávio Briatore, né? Ela, conheço. Falei, então, tô indo jantar no barco dele. Ele é meio chato, porque botar nome, quer saber se a pessoa é celíaca, e aí não serve. Bom, então, eu tô indo lá hoje, mas vamos sair amanhã de barco com ele? Topa? Ela falou, topa, anota meu telefone. Aí, no teu telefone, com aquele monte de sacola, imagina. Ela falou, achei que eu era trilhardário. Hermes, Todds. Aí cheguei no hotel, deixei a sacola, fui jantar com meu pai. A hora que eu saí, eu falei, cara, eu vou ligar pra ela. Acabou o jantar, eu liguei pra ela. Falei, e aí, Isa, tudo bem? É o Patrick de novo, como é que você tá? Onde vocês estão indo? Vocês estão indo aonde hoje à noite? Ela falou, tamo indo naquele Jimmy's, que é a única balada, que nem de bom, a única balada que tem lá na porra de Capri é essa. E aí fica meio que numa caverna, assim, no fundo. Aí eu falei, então tá bom, então vou fazer o seguinte, tô indo aí te encontrar. Ela falou, lógico, bora, vamos lá. Cara, eu vou te falar, nunca, aliás, conheci uma pessoa tão simpática. Normalmente quem é bonita, assim, normalmente é arrogante. Ela consegue ser bonita e simpática, mas menos que minha mulher, mas ela é bonita e simpática. Olha o medo, esse adendo foi o mar, esse medo foi o medo. Aí eu falei, porra, vamos. Aí cheguei lá no Jimmy's e entrei. A hora que eu vi, tava ela numa mesa com mais umas 10 Angels da Victoria's Secret. Respirei fundo. Você achou que você tinha chegado no céu, você se beliscou, né? Eu não tinha certeza, porque eu só tenho certeza que eu chego no céu quando eu vejo minha mulher em casa. Nossa, que homem! Mas eu tive a prévia, eu tive uma impressão, porque faz tanto tempo, eu tive uma impressão que eu tava no céu. Perfeito. Aí eu falei, se eu fizer um movimento errado aqui, eu vou me fuder. Então eu falei, deixa eu sentar. Peguei, tem um C assim, né? Tem um arco assim, que é um bar. Eu sentei no bar e falei, cara, deixa eu tomar um negócio aqui pra ver se engata, porque tá... O que eu vou sustentar agora? Tipo, Briatore, porra. Eu falei, cara, deixa eu pensar um pouco. Sentei no bar. Quando eu sentei no bar, chegou um russo. Até hoje eu falo com ele, o Dmitry. Chegou um russo gordinho. Hoje ele não é mais gordinho, mas chegou o russo, na época gordinho, do meu lado. E começamos a conversar. E aí eu conversando, eu vi que ele olhou pra mesa. Eu falei, você reconhece? Ele falou, pô, lógico. Eu falei, são minhas amigas, caralho. São minhas amigas brasileiras. Quer conhecer? Quer que eu te apresente? Ele falou, quero. Eu falei, então, porra, deixa de ser moqueira, mete a mão aí no bolso, compra umas 5, 6 cristal nas garrafas pra gente chegar lá chegando. Ele falou, pô, tá bom. Ele já pegou, sei lá, 4, 5, eu já peguei a mão, já peguei eu já peguei as cristal, já botei embaixo do braço, ele pegou uma. Aí cheguei na mesa lá, falei, agora eu vou chegar chegando. Cheguei na mesa com a Isa, falei, e aí, Isa, tudo bem? Ela primeiro me veio com um monte de sacola, que não era minha, depois me veio com um monte de garrafa Flávio cristal, Briatore. que não era minha, Briatore. Aí eu cheguei e botei as garrafas na mesa, assim, tem um gelo, tem um gelo, na época não tinha foguinho, botei as garrafas no gelo, assim, as meninas já olharam, me impressionaram, porra, 5 mil euros na mão. Aí ela olhou assim, aí ela olhou pro gordinho, pro Dmitry, eu falei, pô, deixa eu te apresentar, esse aqui é o meu grande amigo, qual que é seu nome mesmo? Qual que é seu nome? Ele, Dmitry. Aí eu falei, pô, então é meu grande amigo Dmitry, de anos. Sentamos. Lógico, não peguei ninguém, não comi ninguém, não comi ninguém, não peguei ninguém, mas é uma boa história pra abrir o podcast. Sensacional. Olha, esse cara não dá, são as histórias mais engraçadas. A gente tava lá fora, ele contou cada coisa, mas acho que, por mais que chama foda-se, tem algumas coisas que são... Não dá pra contar aqui, né, Davi? Não dá. Dá, eu com tudo, pode perguntar.
Uma vantagem contra tudo. Só pra mudar o Sensacional. assunto, mas na próxima, você tinha uma vivência em muitos casamentos, né? Muitos. Não era chamado, mas ia. Muitos. Essa é a fase do crash wedding. Não, isso Quem é. tava falando aqui. Eu, durante muito tempo, pra quem tá escutando, eu não tinha grana pra sair pra jantar, não tinha grana pra sair pra beber, Quem etc. tá ouvindo agora ficou louco. O cara tava em Capri, tava sentado, mas. Não, esse cara, ele é, Não, é mas muito bom. Vou muito contextualizar. Pô, eu nunca tive. Só tava em Capri, mas assim, pô, eu não tinha grana pra ficar saindo, esbanjando. Não tinha um Dimitri toda hora do seu Não lado. tinha. Não era. Dimitri. Pô, que saudades que falta que ele me faz. Mas eu tinha o Cauê. Eu não tinha o Dimitri, mas eu tinha o Cauê. E o Cauê, também naquela situação, não tinha uma baita de uma grana, não tinha como sair pra jantar todo dia, etc. Aquela época começando a morar sozinho, você sai, mas de vez em quando, fica contando. E aí o Cauê, um dia a gente tava indo pra uma festa de aniversário, eu não lembro direito quem que era, mas eu lembro que a gente recebeu a ligação do pai da menina do casamento e falou, ó, não venha. Como assim? Não venha, lotou, a festa era no Unique, lotou, o pai está na porta, não deixando mais ninguém entrar, não venha que você vai perder seu tempo. Eu já tava arrumado, o Cauê também, a gente tava no carro, aliás, indo. Aí o Cauê olhou pra mim e falou, pô, então vamos parar em comer alguma coisa, vamos parar no Milk Mello aqui. Paramos no Milk Mello, na hora que a gente parou o carro, a gente começou a ver uns barulhos, um negócio no Jockey. Aí ele olhou e falou, pô, já estamos arrumados, estamos bonitos, estamos perfumados, vamos ver o que tá rolando lá? E vamos, olhamos, demos meia volta, fomos pro Jockey, a hora que a gente olhou, uma fila de carro, pegamos a fila do carro, paramos, entramos na festa, comemos, bebemos, Dançaram. dançamos. Convidado. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, essa merda é fácil. Fomos de lá pra um outro, e pra um outro, e pra um outro. E isso começou a virar rotina. E assim nasceu. O Crash Wedding. Nasceu, como chama o filme? Tem um Penetra. Os Wedding Crashers. Wedding Crashers. Penetra no de bico. E você chegou aí em quantos casamentos numa noite? É porque ele ouviu antes. Ele ouviu antes do podcast. O recorde foram 16. Eu nem 16. sabia que existiam 16 casos. Davi, voltando, fazendo uma analogia, isso daí é um baita de um vendedor. Porra! Porque isso daí traz uma vivência, traz uma tomada de decisão, traz uma improviso, exatamente. A gente teve aqui um convidado que a gente gosta muito, grande amigo, o Daniel Zuckerman. Pô, maravilhoso. Que é um cara que fez o Impostor. Fantástico. Várias histórias, o cara foi pro Oscar. Então, assim, são coisas de muito improviso. E eu acho que você tá numa empresa hoje que é uma empresa que é natural de um vendedor, né? O dono é vendedor, o João é vendedor. Exato. Pra cacete, né? Vendedor. Então eu acho que tudo isso... O Fadib, todo mundo é vendedor. Tudo E o lema é isso- quem não vende ajuda a vender. Imagina, o nosso lema é É o esse. time, né? Você não vende, mas teu amigo vende, vocês vão se... O que eu acho tudo isso parece uma grande brincadeira, mas construiu lastro para ser cada vez mais bom contador de história e bom vendedor, né? Agora, indo pro lado profissional, a CIMED é uma empresa que eu costumo falar que é uma startup de 3 bilhões de reais. Porque o clima é esse mesmo. É um clima de... A gente faz, lógico, tem planejamento. Óbvio. Tem Não, tudo. ninguém chega desse tamanho de brincadeira. Mas é uma empresa que, se você não tem o que a gente chama desse espírito, de atitude, de ir lá e fazer e mudar a coisa, e a coisa mudou no meio do caminho, você falar, não ficar apegado à ideia, não ficar muito apegado ao planejamento, falar, mudou, vamos mudar a rota. Perfeito. A CIMED é isso, é o Waze. Você mudou o caminho, ele já recalcula a rota. Recalcula a rota, Perfeito. e toca o pau e vambora. O João não tem para. essa cara de... Né, você acompanha pelo Instagram e a gente esteve em Turim junto e eu vi um pouco do jeito dele, assim. Ele tem cara de... Tive uma ideia, faz e a galera corre atrás pra botar a ideia. Tanto que a figurinha que rola nos grupos é uma figurinha minha, Patrick dá seus pulos. Ele sempre fala, pô, Patrick dá seus pulos, resolve. É ele isso. joga a bucha. Mas o interessante é que realmente, ele costuma dizer isso, eu vou repetir, vou parafrasear ele. Na CIMED não existe o impossível. Ele fala, na CIMED não existe o impossível. Por quê? Porque todo mundo tá alinhado. As pessoas que não estão alinhadas com esse tipo de propósito, com esse tipo de cultura, de agilidade, de rapidez, de startup de 3B, se você já foi lá, mas se você não foi, você é meu convidado. É tudo Obrigado. aberto, é todo mundo conversando, é todo mundo, as áreas se comunicando, não tem...
Se você não se acostuma, você sai. E quem tá lá é fazedor. Perfeito. Quem tá lá faz acontecer. Você entrevistou o Rato, que prestou uma consultoria pra gente. O Rato tem muito esse perfil. O Rato, ele encaixou na CIMED. O Rato, ele era CBF. Ele que fez o contrato, ele que amarrou o contrato da CIMED com a CBF. Ele que trouxe, ele vai, inclusive, conta essa história, adora contar essa história. Vai sair num documentário que a gente tá lançando da Copa agora, que a 3017 produziu, que ficou maravilhoso da Copa do Mundo, e ele conta bem essa história. No vídeo ele tá novinho, tinha até um mullet, não dá nem pra reconhecer. O Rato já teve mullet, caralho. O Rato é um dos nossos maiores ouvintes do podcast. Esse é maravilhoso. Ele veio, deu uma aula, e toda vez que a gente posta, fala, ó, saiu um novo episódio, ele vai lá. Ele escuta e depois comenta alguma coisa. Ele é maravilhoso, eu adoro. Ratão, um beijo pra você. Um gênio. Ele Beijo. chegou em São Paulo, agora eu falei pra ele, Rato, tudo que eu vejo de foto de festa, você tá. Ele falou, cheguei chegando em São Paulo. O Rato, foram 3 dias seguidos, eu encontrei o Rato 3 dias em 3 festas distintas. Então é Crash Wedding, meu parceiro de Crash Wedding. Mas o que você falou é verdade. O Rato, ele tem muito essa coisa dessa energia de querer fazer acontecer. Planejamento é importante, mas mais importante que planejamento é fazer. Né? Eu costumo dizer, nos Estados Unidos todo mundo usa muito, comparando, né? França, a gente estava falando de mundo acadêmico antes. Mundo acadêmico, Europa, a frase que define a França, que define as grandes, né? O Sorbonne, je pense, né? Eu penso. Je pense. Francês, qualquer coisa. Je pense que eu vou no banheiro. Je pense que eu vou pedir água. Ou eles pensam pra caralho. Je pense que eu vou tomar banho. Je pense tudo. O americano, em contrapartida, Harvard, Stanford, etc. O lema dos Estados Unidos é just do it. É Nike. Não pensa muito, faz. Just do it. Esse é o lema da Nike, que aliás, essa semana é maravilhoso, né? O Phil Knight. Impressionante. No meio da galera, todo mundo com as Aquilo é maravilhoso. E ele prestando atenção. E ele olhando. Zero digital. Maravilhoso. Eu tenho uma história do Phil Knight. Posso contar ou não? Por favor. Porra, deve. Então, essa é boa. O Phil é boa. Eu nessas minhas andanças, em 2012, eu fiz um programa acadêmico que chama Semester at Sea. Inclusive foi um filme, virou um filme com Jeff Bridges. Era na época um filme do Jeff Bridges. Esse projeto do Semester at Sea é um barco, escola, que dá volta ao mundo. E no filme do Jeff Bridges conta a história como o projeto nasceu lá atrás, que era um veleiro. O Jeff Bridges tinha um veleiro. E ele levou na primeira jornada ao redor do mundo, ele levou acho que 5 alunos. Porque o americano realmente é muito bitolado. Ele só vê os Estados Unidos, só viaja nos Estados Unidos, ele não sai dos Estados Unidos. Então o Jeff Bridges fez isso para abrir a cabeça dos alunos. E o projeto evoluiu. 70 anos depois, eu participei em 2012. Foi que você foi no Mion? Foi que eu fui no Mion. Os caras fizeram a lição de casa. Caralho, fizeram a lição de casa. Aqui é pica, não passa nada do meu cearense. Caralho, que bruto. Pô, agora porque até intimidado, tô até suando aqui, né? Na do Mion, era o projeto, a gente saía do Canadá, Japão, China, Vietnã, Malásia, Singapura, os tigres asiáticos, aí descia, fazia... Você fez tudo isso de barco? Índia, Quênia, África do Sul, Brasil, Cuba, Estados Unidos. Deu a volta ao mundo. Aí, só tinha nego legal no barco, porque era gente toda... Quantas pessoas iam no barco? Na minha época eram 700. Hoje vão mais ou menos 2.000, 2.500. O barco cresceu. Aliás, a minha viagem foi a última viagem, curiosidade, a última viagem de um barco a vapor ao redor do mundo. A minha foi a última, depois aposentaram o barco. Era um SS, Steamship Universe Explorer, era o nome do barco. Pois bem, quando a gente parou o barco no Japão, eu tinha um amigo, aliás, grandes amigos meus, que eu levo até hoje. Um amigo meu que é o Davi Bloch. O Davi Bloch, o pai dele era fundador, judeu, de El Salvador, fundador daquela TACA, Companhia Aérea TACA, que tem aqueles 3 papagaios do lado, periquitos do lado. Os três pássaros são os 3 filhos do Federico, que é o pai do Davi. O Davi e os 2 irmãos. Pois bem, paramos num karaokê, entramos no karaokê, no elevador... Perdão, em que lugar é isso? No Japão. Primeira parada. Arranjamos uma briga com um japonês e eu chutei a mão do japonês, porque ele começou a bater no Davi. O Davi tem aquele aditivo Telex. Não sei por que raios d'água, o cara meteu um soco, aquele aditivo fez um zumbido, o Davi caiu que nem uma batata, eu não ia deixar o Davi apanhando. Perfeito. Fui lá separar a briga, o cara foi lá, deu um chute, o cara tava com um anel, o dedo guilhotinou, o anel guilhotinou o dedo do cara foi amputado com chute. E fui... Mas são bem.
Começamos bem. Ai, que demais essas E coisas. fui eu e o Davi preso. Primeira parada. Quando a gente foi preso, o cara prestou queixas só contra o Davi, até hoje eu não sei porquê. Eu saí no dia seguinte, o Davi continuou. Quando eu saí, eu liguei pro pai do Davi e falei: Federico, deixa eu te falar, deu uma merda. Eu e o Davi entramos numa briga, foi feio, foi preso, eu acabei de sair, eu tô indo direto pro barco, senão eu vou perder a saída, porque o barco ficou ancorado em Kobe, no porto de Kobe. Falei, eu tenho que voltar pra Kobe, eu não lembro se era Osaka ou Kyoto onde eu tava. Falei, eu tenho que voltar até lá, cara, assim, eu não sei o que eu faço, eu não quero largar o Davi aqui. Ele falou: Patrick, relaxa. O Federico, foi assassinado muitos anos depois, mas eu tenho um carinho muito grande, vou chegar no Phil Knight. Ele falou: Patrick, relaxa, não estressa, deixa comigo. Você já me passou a bola, agora deixa comigo. Ele ia trabalhar muito bem na CIMED, o Federico. Ele falou: deixa comigo a bola que eu vou resolver. Nada é impossível. Nada é impossível. Depois, muito tempo, quando eu fui padrinho de casamento do Davi, muitos anos depois, eu descobri. El Salvador é um país muito pequeno, na América Central. E a casa dele era literalmente na frente da embaixada japonesa. Então ele atravessou a rua, bateu na porta do embaixador e falou: deu um problema com meu filho, me ajuda. Pois bem, Davi saiu da prisão, reencontrei, ele perdeu o barco. Eu fui encontrar o reitor do barco para conversar com ele. Falei: aconteceu isso. O Davi vai perder o barco. O Davi foi culpado, ele não fez nada, pode pegar o vídeo, pode fazer o que quiser. Eu tentei defender ele. Se eu tiver errado, se eu fiz coisa errada, pode me tirar da viagem. Eu e o Davi não fizemos nada de errado. Eu simplesmente protegi o Davi. E ele falou: então tá bom, se o Davi contar a mesma história que você tá me contando, vocês vão ficar sobre sinal vermelho, mas vocês continuam na viagem. Pois bem, no barco tinha uma filha de um senador, porque na época não tinha celular, e-mail não tinha, você pagava $10 para mandar um e-mail, e o Davi não ia ter acesso a e-mail. E a filha do senador tinha um telefone escondido no barco, um telefone daqueles de GPS. E eu falei para ela, falei: posso usar o telefone? Por favor. Pode. Liguei pro Federico de novo, pai do Davi, falei: o reitor já tá sabendo da história, a história que ele vai contar é essa, assim, assado. Você passa pela história porque o reitor vai fazer uma chamada oral. Falei: tá bom. Ficou muito grato a mim por ter feito isso. Quando o Davi voltou pro barco, o reitor foi direto falar com ele. E foi ouvir a versão da história do Davi. E a história bateu. E o Davi voltou e foi muito bem-vindo ao barco. Continuamos a jornada sem fazer mais nenhuma cagada. A viagem tocou. Quando acabou a viagem, aliás, estava acabando, a gente parou em Cuba, que é vizinha de El Salvador. O pai do Davi, Federico, foi nos encontrar em Cuba. E foi me agradecer. Falou: pô, Patrick, quero muito te agradecer. Pô, você foi demais, você me ligou, fez o esforço, pô, pegou, fez questão de que o Davi continuasse na viagem. Tô muito feliz. Quero te... Como se diz? Quero te... agradecer e dar alguma coisa em troca. Quero te... fazer um agrado. Quero te fazer um agrado, obrigado. Eu falei: tá bom. Ele falou, ele ligou, pegou o telefone, ele me ligou. Oi, tudo bem, Phil? Como é que você tá? Tudo bom? Então, beleza, deixa eu te falar. Lembra aquele aquele amigo do meu filho? Então, pô, ele tá indo aí te falar com você, tá indo fazer um estágio. Tá bom, beleza, tchau, tá bom, beijo, tá, tchau. Não me falou nada. Não tinha me falado porra nenhuma. Aí, pegou o telefone e falou: o Davi me falou que você gosta muito de carro, né? Eu gosto. Ele pegou o telefone. Lembra até Aaron Hullander, Nova York. Oi, Aaron, tudo bem? Pô, lembra aquele meu amigo, aquele amigo do meu filho? Lembro. Então, tá indo aí também passar o dia com você, tá? Não, tá bom, beleza, tá bom. Te ligou e falou: Patrick tá aqui. O primeiro cara que eu liguei chama-se Phil Knight. É o dono da Nike. O primeiro tênis que ele fez foi numa máquina de waffle que a minha mãe, a avó do Davi, me deu. Essa máquina de waffle ele me deu, eu morava na fraternidade junto com ele. Ele fudeu a minha máquina, botou silicone e fez o primeiro tênis dele nessa máquina. Muito meu amigo, ele vai te dar um estágio. O segundo cara chama Aaron Hullander. O Aaron Hullander é um dos 3 caras mais ricos dos Estados Unidos e ele tem uma coleção de carro fudida, ele tem um autódromo chamado Lime Rock, em Connecticut, e ele vai te dar um dia lá no autódromo. Obrigado pelo carinho que você teve com meu filho,
ali a gente tô indo embora, voltou para o Salvador. E eu com os 2 números dos caras. Eu falei, pô, vamos por ordem de prioridade, né? Vamos ver o carro antes. Vamos ver o carro. Eu liguei pro cara, falei, ó, sou amigo do filho do Federico. Ele falou, ó, Patrick, você não precisa me contar a história. Você vai vir aqui, vai ter interação com as minhas filhas, com a minha mulher. Elas não querem, ninguém quer saber da história. Mata a história, você só vai passar o dia aqui comigo. Me buscou de helicóptero, eu fui para Nova York. Isso foi tempo depois, tá? Passando o relógio. Me buscou no aeroporto de Nova York de helicóptero, me levou para a pista, me mostrou a pista tinha lá todos os carros que você possa imaginar. Ele me liberou a pista para eu andar com todo, andar, não para correr. Viu que botou um cara do lado para ver que eu sabia passar marcha no tempo certo, etc. E tem um cara que só cuida dos carros. Aí o cara falou, ó, eu faço isso por o meu dia a dia, pego os carros, fico rodando aqui devagarzinho. Pô, você não quer, me ajuda, pega um carro aí, escolhe. E eu fiquei o dia inteiro fazendo isso, dando volta em círculo lá na pista. E aí depois, eu quando saí, liguei pro Phil. Falei, Phil, tudo bem? Quem tá falando é Patrick. Pô, já sei, pô, sua história é famosa, você tá sabendo, pô, que do caralho. Ele falou, a coisa que eu mais admiro num ser humano é o que você fez. Você foi lá, defendeu o cara, você não sabia qual que ia ser o desfecho, você botou a sua viagem em risco, a viagem já tá paga, você botou a sua viagem em risco e você foi lá com honra e honrou e foi lá e defendeu o Davi. Ele falou, pra mim isso, bicho, é o maior traço de caráter. Qualquer hora que você quiser trabalhar na Nike, fazer carreira na Nike, as portas estão abertas. Eu não fui no Cimédio, estou muito feliz. Troquei Você não trabalhou na Nike? Troquei o Phil Knight pelo João Adib. Você não trabalhou na Nike, então? Não trabalhei. Eu tava esperando um estágiozinho de um ano, alguma coisa Pensei que você ia conhecer a loja do Naldo lá, de pessoas loja especial, lojas especiais, sei lá. Não trabalhei, mas engraçado, só dele ter me falado isso, eu me senti honrado. Eu falei, pô, eu fiz a coisa certa. Porque muita gente me criticou, falou, você é louco, você é um puta de um doido, você podia ter fudido da viagem, você foi preso, você não volta mais pro Japão, passaporte tava com selo vermelho, porra, apanhou na cadeia, depois eu conto as histórias da cadeia, não vou te contar agora, mas, porra, você tá, o Davi desenvolveu um câncer na costela, pelo o que ele apanhou, e levou chute, bica, cotovelado e soco na costela a noite inteira durante esse dia. E ele depois, um tempo depois, teve um câncer de costela, ele tirou a costela, que eu não tenho a menor dúvida que esse câncer foi desenvolvido por conta dessa história. E o Davi é uma rocha, porque pô, depois perdeu o pai foi essa... Enfim, muita história, mas essa história da Nike é demais. Demais. E é muito louco você fazer esse paralelo que, pô, você começou falando do lema americano do Just Do It, e aí entra a Nike e você fala que a CIMED tem muito disso, né? Então, porra, se a gente fizer um paralelo, eu não conheço muito da história do João Adib, mas parece ter muita coisa parecida com o livro do cara da Nike, né? De pegar uma coisa que já existe, mas fazer do jeito dele. Exato. E mudar no meio do caminho, né? Não, agora a gente vai apostar no atletismo. Mas, porra, por que você vai apostar no atletismo, né? Falando de Nike lá atrás. Falou, não, a gente vai apostar porque vai dar certo, né? O Phil Knight tem um traço muito parecido com o do João, que os dois, eles tentam descomoditizar um commodity. O João descomoditizou o genérico, descomoditizou o remédio, com muito mérito, com boas pessoas ao lado dele, eu, graças a Deus, faço parte da equipe, mas ele consegue dar autoridade com responsabilidade, ele dá as duas coisas, às vezes em medidas desiguais, mas ele sabe montar a equipe, e ele gosta de descomoditizar o que o Phil Knight fez com o tênis. Ele descomoditizou um commodity. Calçados, né? Uhum. Então, você falou um negócio que tem muita coisa parecida. Os dois, o Phil Knight, quando falou isso, o João tem um lema, que é o lema contrate caráter, treine habilidades. Ele viu uma pessoa que tem um caráter, o cara pode ser um frentista, ele gostou do cara, o cara viu que o cara tem caráter, ele contrata, porque ele tem essa coisa. Então existe sim realmente um paralelo, que acho que é interessante. Isso eu vou depois até escrever um pouco, fazer mas eu gostei da ideia, vou roubar a ideia. Aí você me dá crédito, vai fazer. Mas tem um paralelo mesmo. Tem um paralelo. Ô, louco, você morou em Tel Aviv também, né? Uhum. E lá tem
tem uma veia tecnológica muito grande, tem uma veia de Fudida. inovação muito grande e tal. Fudida. O que você extraiu de lá pra essa tua jornada aí? A tua. A loja que a gente tinha. Você participou quase da história, quase que ativamente da história. Aliás, Bruninho, um beijo. Bacim. O Bruninho veio aqui já. Veio Veio. todos. Bruninho Eu tô, veio aqui. a turma da tua, aliás, era uma turma muito legal. Muito legal. E a tua... Agora eu vou contar, eu vou amarrar as histórias de Israel com a tua. A tua era uma loja de customização que nasceu na Melo Alves, junto com o Sérgio K. Que ano isso, Patrick? 2005, não? Não. 2000 e alguma coisa. 2000 alguma coisa. isso. Não era mais que 2006. Tá. Mas você tem razão, acho que não era, não sei se 2008. Mas enfim, eu quando estava em Israel, eu fui pra lá atrás de uma mulher que eu... As histórias dele são sensacionais. Eu fui atrás de uma mulher. Fui até Israel atrás de uma mulher. Que não era a mulher da minha vida. A mulher da minha vida é a Mariana. Atual. É atual. Óbvio. Olha a aliança no dele. O que demorou 25 anos pra eu conquistar. Então... Mas tudo que é mais tempo é mais legal. Mas na época eu fiz faculdade, essa menina, eu gostava muito dela. E eu fui atrás dela, fui pra Israel. Fui pra passar 2 semanas, fiquei 1 ano. E aí eu tava tentando, de novo, quebrado, não tinha grana, tinha que fazer alguma coisa. O que você faz sem falar a língua? Então eu fazia 2 coisas que você consegue fazer sem precisar falar. Eu fazia mágica e... Esse cara é demais. Eu fazia mágica, ia em restaurante, assim, tipo, fazia uma mágica na mesa, pegava e eu pintava tênis. Pintava tênis numa pracinha que tinha na frente, em Dizengoff Center. Aliás, o João tá em Israel, ele tem que visitar o Dizengoff Center, é o center lá que tem o shopping. Pintava lá no colégio, pintava na pracinha e vendia os tênis. Bem antes de ter tênis, antes de falar de Nike, né? Sim. Tênis customizado que hoje tem, tudo, né? Bem antes disso. Então eu pintava os tênis e vendia, fazia um trocado. E aí, essa história é muito legal. Um belo dia, essa namorada que eu achava que era a mulher da minha vida, acordou e falou: Patrick, hoje você não dorme mais aqui na minha casa. Eu fui descobrir muito tempo depois, pela minha mãe, por que ela fez isso. Porque ela ligou pra minha mãe e falou: seu filho come pra caralho. Seu filho pode... a grana que ele traz, não... Aqui comida é muito caro. Eu tô ligando pra ver se a senhora pode me ajudar. Minha mãe falou: me ajudar. Filha, eu já passei um puta perrengue com meu marido, não vou ajudar porra nenhuma. Tchau. E desligou e ela foi lá e me mandou embora. E eu tava aplicando pra visto, tava fazendo hebraico, estudando hebraico, tava fazendo tudo direitinho, mas literalmente sangue frio me mandou embora. Mas comia muito, né? Foi uma baita lição, comia muito, até hoje. Foi uma puta lição pra mim, porque eu peguei minhas coisas, eu não tinha aonde dormir, Tico, eu não tinha comprar passagem, daqui pra... Não tem voo todo dia no Brasil. Então eu peguei aquela minha mala, minha mochila, não era muita coisa, e fui. E aí começou a ficar tarde, eu comecei a andar, eu falei: cara, vou andar, vou caminhar. Botei a mochila e fui lá, vou caminhar, vou por aí. E aí começou a ficar tarde, eu falei: cara, vou sentar aqui num ponto de ônibus, lá é tudo muito tranquilo, assim, é um lugar que tem uma tensão muito alta, mas você se sente muito à vontade, você não tem medo. Eu passei, tinha uma pracinha escondida assim, com um pontinho de ônibus, eu deitei no ponto de ônibus e dormi. Eu adoro contar essa história. O João fala: eu falo que eu já passei fome e dormi na rua, né? Que são 2 coisas que acho que todo ser humano tem que passar. Ele fala: você passou fome na Disney porque seu pai não quis te dar hot dog. Você dormiu em Israel, caralho. Dormiu na rua em Israel, vai tomar. Mas são 2 experiências que são, em qualquer situação, são experiências que te moldam. E eu dormi lá com a minha mochila, com o negócio. No dia seguinte eu acordei, fui para a aula de Urpan. Urpan é uma você deve conhecer a estrutura. Você é judeu? Falou? Não. Você parece judeu. Ele falou que é amigo do Zuckerman. Ele falou que é amigo do Zuckerman, com essa cara de... E nome, né? Davi também. Pô, Davi, pra mostrar. Caralho. Líbano e Israel, é isso. É o amor, é a paz.
Genial. Eu sou cearense. Você é judeu, não, eu sou cearense. Mas... Que seria, isso é uma religião. É religião. É um negócio sério. Tinha um pessoal na faculdade uma vez, me levaram pra jantar, né? Beleza, aí nós caras, Lehaim, você não é judeu? Eu falei, não. A gente tinha certeza. Eu falei, então eu só tô aqui porque vocês acham que eu sou judeu? Eu falei, caralho, pensei que a gente era brother, tá ligado? Esse tá o melhor programa aleatório do Brasil. É demais. Enfim. Você tá Vamos lá, dormindo. contextualizar. Tá dormindo. Tá Eu dormindo? acordei, fui por pano. Não, foi por pano. Fui pra colégio é um colégio hebraico pra não judeus. Aí o cara do Canadá, que era um cara que eu adorava, que parecia você, porra, e não era judeu, canadense ruivo, parecia um lenhador. Ele falou, porra, Patrick, você tá fudido, você foi mandado embora de casa. Ele falou, você foi mandado embora de casa, eu tô comovido com a sua história. Você vai dormir em casa hoje. O canadense. Aí eu falei, pô, que legal, obrigado, porque eu realmente tô fudido, até eu juntar uma grana, porque eu vendia tênis, caralho. Aí ele falou, não, vai dormir em casa. Aí fui dormir na casa do cara, pô, lá pelas tantas, o cara, eu tava deitado na sala, lá, sei lá, umas 9, 10 horas da noite. Ele falou, pô, você não quer vir dormir no quarto? Eu falei, pô, vai custar caro essa estadia. Tá querendo comer o kibe. Aí eu falei, você não quer dormir no quarto? Eu falei, pô, não, bicho, tô bem aqui, tranquilo. Então, um vento bom aqui, uma brisa boa, relaxa. Ele falou, não, vem. Vem pro quarto. Aí eu falei, bicho, eu já vou soltar direto, vou soltar real. Tu é viado? Não tem nada contra. Tem um monte de amigo, zero. Só quero saber. Hoje, inclusive, vou jantar com um amigo meu e o marido dele. Aliás, Fred, um beijo. Já entreguei quem é, mas... Não, é aberto, só quero casar. Aí eu falei, porra, falei, tu é viado? Ele falou, pô, tu nunca percebeu? Eu falei, não. Ele falou, só te convidei pra isso, caralho. Eu falei, então obrigado. Então tô indo embora. Tô indo pro ponto de ônibus. Aí o que eu fiz? Eu peguei minha mala e eu fui pro lugar onde eu fazia Krav Maga. E aí eu dormi lá e fiquei lá no lugar do Krav Maga, num clube. Porque o judeu tem um negócio que é muito louco. O nirvana maior, máximo para um judeu, é ele ajudar uma pessoa que ele não conhece. Ele tem muito isso, porque ele já passou por isso. Então ele ajuda. Então esse professor chegou e falou para mim, Patrick, ó, seguinte, tá aqui a chave, não vou querer te comer, tá aqui a chave, você usa essa merda com parcimônia, não vai fazer merda, não traga ninguém aqui, é pra você dormir. Quando as pessoas chegarem aqui, abrirem 5 da manhã, que era tipo um YMCA, até, mas é tipo um clube grande. Ele falou, ó, quando entrar, as pessoas não podem saber que você estava aqui, e quando as pessoas forem embora, elas não podem saber que você está aqui. Então, cuide. Pois bem, fiquei lá um bom tempo. E aí, esse professor, quando estava indo embora, que eu já tinha juntado uma grana. Aliás, mentira, depois eu dormi na loja da Vans. Fiz um rolo com o cara da Vans, que era o tênis que eu pintava, eu comprava da Vans. O cara começou a me ver, o cara falou, pô, o que você faz com esses tênis? Que você compra muito tênis. Toda hora. Eu falei, pô, eu compro, pinto e vendo. Ele falou, pô, você que é o cara que vende? Já sei de você. Eu falei, pô, sou eu. Ele falou, não, faz o seguinte, pinta pra mim, pra eu vender na loja, porque eu preciso de tráfego na loja. Vende aqui. Eu falei, então tá bom, beleza. Ele falou, então faz o seguinte. Eu falei, eu vou pegar as coisas lá no ginásio do Krav Maga. Aí ele falou, não, como assim? Eu falei, pô, eu moro lá. Ele falou, não, você mora lá. Ele tinha um lounge, Tico, um puta de um lounge do caralho, no último andar, fazia umas festas, aquela geladeira Red Bull. Ele falou, cara, se fuder, dorme aqui, caralho. Fica aqui. Tem micro-ondas, tem geladeira, tem tudo, tem um puta sofá. Aí eu falei, pô, mas qual que é o rolo? Você quer meu cu? Eu já tava escaldado, né? Falei, pô, tu quer comer meu cu, caralho? Porque por essa estrutura até valia. Essa estrutura até valia. Aí pela estrutura que ele tava dando, até uma troca. Ele falou, não, pô, cu nenhum. Pinto tênis. Você fica aqui. De novo, tranquilo, tá aqui a chave da loja da Vans, de Tel Aviv, tá aqui a chave da loja, a loja é sua, pinto tênis, me dá tantos tênis pintados por semana, e o que eu vender acima disso, eu não lembro o rolo, mas enfim.
Pois bem, juntei uma grana e voltei. Quando eu voltei, no dia que eu voltei, o Rodrigo Rocha, que é um grande amigo meu, beijo Diguinho, e do Bruninho em comum, fez um jantar pra mim de boas-vindas. Eu tava exausto, bicho. Puta viagem cansativa. Eu falei, mas eu vou. Porra, cheguei lá no jantar de boas-vindas. Conversando aquela coisa, o Bruno, que é o nosso amigo em comum, falou, pô, Patrick, que história é essa de Israel? O que você tava fazendo lá? Eu falei, pô, abri o Facebook e mostrei umas fotos. Falei, tava pintando uns tênis, customizando uns tênis lá em Israel, pintava, ganhei uma grana assim, Krav Maga, fiz isso. Ele falou, cara, eu tô montando uma loja. E daí? Ele falou, você quer ser meu sócio? Eu falei, Bruno, como assim, bicho? Amanhã, tinha acabado de chegar de Israel, caralho. Amanhã eu te busco em casa, a gente vai lá pra ver a loja. Chegamos, tava a loja ainda meio terminando pra ser construída. A hora que eu olhei, ele falou, pô, eu quero fazer um negócio de customização que você tava fazendo em Israel, eu quero fazer aqui. Vem comigo. Mostrou, foi lá no fundo. Falei, pô, no fundo, bicho. Pô, chega disso, pô, eu quero ser protagonista. Tira essa merda do fundo, vamos botar na vitrine. Como assim? A vitrine já tá pronta. Vamos fazer na vitrine. Tinha um negócio, uma máquina de fazer jeans, rasgar jeans, customizar jeans na hora. Botou aquela merda na vitrine, aquilo virou a vitrine. E aquilo virou uma febre. Aquele momento da minha vida foi uma loucura, porque aquilo foi uma explosão. De Israel para sócio da loja em 2 dias. E aí eu vendi as peças, mesmo esquema da Vans. Eles tinham uma parte, eles me pagavam uma outra parte pra eu sobreviver do lucro do que vendia as peças, e aquilo foi uma explosão. E aí uma coisa foi trazendo a outra, bum, 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 uma coisa foi amarrando a outra. Na loja de Israel, estamos contando tudo, né? Por gentileza. Semestre Etsy, Israel, a loja. Na loja, olha como é louco a vida. Contando em retrospecto, assim, as coisas são meio eu sempre fui apaixonado por Fórmula 1, sempre gostei de automobilismo. Na época da Fórmula 1, quando a gente estava inaugurando a loja, eu chamei um cara chamado Kate Sutton, que é o fotógrafo oficial do Ayrton Senna, era fotógrafo oficial do Ayrton Senna. Eu falei, Kate, porque essa é uma outra história. Eu sempre fui fã do cara, louco pelo cara. O cara passava assim com a câmera no meio da corrida, eu gritava, Keith, da arquibancada. Ele olhava e falava, meu, quem é esse cara gritando meu nome? Até que um dia eu consegui um passe daqueles de paddock, que dá direito a entrar no paddock. E no paddock, com aquele monte de piloto, na época Fisichella, Coulthard, Schumacher, eu vi ele, e eu fui direto nele. Um senhor de cabelo branco, meu pai falou, Patrick, os pilotos estão aqui, quem quer autógrafo desse cara? Você, senhor, fotógrafo? Eu falei, não, porque esse cara é o cara que imortalizou o Senna. Porque todas as imagens que você vê do Senna, quem tirou foi ele. Se eu te falar Ayrton Senna, você vai ver uma imagem na sua cabeça, ele tirou a foto dele. Ele foi lá, autografou minha credencial, eu tinha 12 anos, sei lá, 13 anos. Logo quando o Senna tinha morrido. E aí aquela história ficou. Pô, imagina, eu voltei pro Brasil, 19, 20 anos, não lembro, depois de Israel. Faculdade, Israel, voltei pro Brasil, tava na toa, eu inaugurei a loja. Eu tenho um cara que é quase um tio pra mim, que é o Moacir Galo, que foi ele era promotor do MotoGP no Rio de Janeiro. Eu trabalhei, esse foi meu primeiro emprego, eu trabalhava com ele na produção do MotoGP. E aí ele tinha um livro chamado Who is Who in MotoGP. Quem é quem no MotoGP. E na época tinha o telefone, endereço, e-mail de todo mundo. Eu peguei o livro e encontrei o Sutton lá. Kate Sutton. Eu peguei, tava inaugurando a loja, liguei pra ele e falei, porra, Sutton, é o seguinte, vai inaugurar uma loja assim, assim, assado. Meu nome é Patrick. Sou aquele cara que sempre grita seu nome na arquibancada. Você não quer vir na inauguração? Ele falou, porra, quando que é? Eu falei, no dia que você falar que pode vir. Ele falou, pô, eu chego na quinta-feira antes. A inauguração ia ser na sexta, a gente antecipou. E aí ele foi. E aí eu tenho um carinho enorme. Imagina que o cara, olha que loucura, o Sutton, uma foto na época de tabloide, tem uma foto famosa do Mika Häkkinen com o carro com as 4 rodas fora do chão, e aí aquela foto deu o apelido do Mika Häkkinen do finlandês voador, The Flying Finn. Ele falou, com aquela foto eu comprei minha primeira Ferrari. Eu não conheço fotógrafo, nem o Chiliró que tem Ferrari. Chilindró, chama de Chilindró. Nem o Chilindró tem Ferrari. Ele comprou, então imagina o preço que as fotos eram vendidas naquela época. Ele me contou uma história que, de novo, me comoveu, que é a questão do caráter de pessoas, como o próprio Phil Knight falou. Ele era o único cara que tinha uma foto
do Senna mutilado, do desastre. A única foto quem tirou do Senna mutilado era ele. E ele me falou que ele pegou a foto, quando ele revelou, e ele viu aquilo, ele falou: ninguém no mundo um dia vai ver isso, que vai desconstruir a história de um grande herói. Eu não vou permitir. Era uma foto que hoje, em dinheiro de hoje, moedas de hoje, valeria... se ele fosse vender, ele venderia facilmente por £1 milhão. Fácil. Ele falou: não vou fazer isso. Não vou. E seria uma game changer na vida dele. Mudaria. Não ia mudar o padrão de vida, mas ia ser uma puta de uma grana. Ele pegou o negativo, pegou a foto, botou num balde de alumínio, botou querosene e queimou. Esse é o caráter do cara. Então, eu fiquei muito amigo do cara. O cara veio na loja. Até hoje vou na Fórmula 1 com ele. E montei a loja. E aí eu estava na Fórmula 1 a convite dele. A tua já estava rolando. E eu vi um cara. Aliás, eu lembrava de Israel, que tinha uma tecnologia. Israel, como você falou, é um país de muita tecnologia. Que em Israel tudo tinha fibra de carbono. Era tal da fibra de carbono. O material da moda era fibra de carbono. Israel é um país onde a indústria da defesa é muito, muito forte. E aí tinha um cara que fazia uns tubos de escapamento aqui no Brasil de fibra de carbono. E eu peguei aquele tubo de escapamento, fatiei o tubo de escapamento e transformei em pulseiras. Fiz umas pulseiras. E aí eu tava com a pulseira na Fórmula, eu usava pra mim. Não tinha interesse nenhum de vender aquilo é uma coisa minha. E eu tava na Fórmula 1, o Briatore, que é amigo do Sutton. Flavinho de novo. Tá vendo como as histórias vão fechando? Sempre. O Briatore chegou e falou: pô, isso é legal pra caralho, deixa eu ver. E aí o Sutton tirou e deu pro Flávio Briatore. Eu tenho foto do Flávio Briatore usando até hoje a pulseira. E ele falou: pô, é minha, não vou te devolver. E aí, no dia seguinte eu fui com a pulseira, o Sutton foi com a pulseira. O culto, então foi roubo. Eu falei: cara, esse negócio é legal, essa pulseirinha é legal. O que eu fiz? Eu peguei o tubo de escapamento, serrei o tubo de escapamento, como eu tinha feito pra mim, peguei um vaso da casa dos meus pais de flor, daqueles compridos, limpei, lavei o vaso por dentro, enchi de pulseira e deixei pra vender na tua. Cara, aquilo era uma febre. Fazia fila pra comprar a porra da pulseira. E aí daquilo começou a minha segunda jornada profissional, que foi a fábrica que eu montei de fibra de carbono, que era uma indústria que eu montei incubada no CETEC, que é o Centro Incubador de Empresas Tecnológicas de São Paulo, dentro da USP, né, que tem o IPEM, e dentro do IPEM tem o CETEC. O CETEC é um prédio que as paredes são gigantes, porque lá ficou o esqueleto onde ia ser construído o submarino nuclear da Marinha. E ele virou uma incubadora. E aí eu montei meu negócio, eu fazia pequenas peças, nada estrutural, tá? Pequenas peças estéticas de fibra de carbono. Então, detalhe de onde tem aquele interface que tem ar-condicionado, com botão. A pessoa comprava um avião, queria fibra de carbono, a Embraer me solicitava. E o contrato era muito engraçado, porque eu não tinha um fixo, eu ganhava conforme eles faziam o pedido, eu faturava 60, 50 mil reais por mês, não era muito, mas também não era pouco, para mim era bom, uma empresa incubada. Tive muita ajuda da USP nisso, tive muita ajuda aliás, Sérgio Risola, você é um cara que eu devo muito, que é o presidente do CETEC. Ele trouxe para mim FAPESP, FINEP, um monte de financiamento que era importante para mim. Eu me estruturei e comecei a fazer esse contrato. A coisa começou a andar. Foi a primeira grana que eu ganhei de verdade na minha vida. E eu gostava daquilo. Só que o contrato da Embraer era muito interessante, porque ela dava uma janela para você de entrega. Ela falou assim: você tem que entregar esse lote de peças entre 9 e 11 da manhã. Se o cara, que era a logística da Embraer, na época pelo menos, ela mesmo fazia. O cara da Embraer, se ele chegasse às 8h30, ele esperava tomando um café. Ele ficava esperando até as 9 horas. Mas quando ele desse às 9 horas, a peça tinha que estar pronta na mão dele. Se ele chegasse 11h05, 11h03, fora da janela, você não tinha obrigação nenhuma de atendê-lo. Já aconteceu e eu atendi. Já aconteceu dele chegar às 8h30 e eu atender ele antes. Então, eu tinha uma certa moral. Mas um dia antes de uma grande entrega, eu lembro até hoje, estava
com o Gabriel, que era um funcionário meu, que eu tinha carioca. Halterofilista, forte pra caralho, o bicho era um gigante. Mas era o melhor laminador de fibra do Brasil, esse cara. E aí tava eu e o Gabriel, era umas 11h30 da noite, a gente tava terminando de curar as peças. A peça, quando ela cura, ela faz exotermia, né? Exo fora, termia calor, ela solta calor. Então, para acelerar o processo de cura, você bota aquelas lâmpadas vermelhas de cozinha, sabe aquelas lâmpadas que tem? Para aquecer ainda mais, para acelerar o processo. Então a peça estava curando, eram 11h30 da noite, e a peça tinha que curar até as 9h, porque se ela não cura, ela flamba, ela fica mole, ela deforma. Então ele estava acelerando o processo para curar. Como não são peças estruturais, não tem problema nenhum acelerar. Eu não usava autoclave, que é aquele forno que cura as peças com pressão e com temperatura. Eu deixava elas curar a temperatura ambiente, tentando acelerar com essas lâmpadas de funilaria, de cozinha, né? Aquelas lâmpadas vermelhas. Pois bem, tava eu lá e o Gabriel esperando, conversando, falando. O Sérgio Rezola entrou na minha sala. Bateu 11h30 da noite. Eu falei, cara, a sala era um pouco maior que esse estúdio. Abri a porta, Sérgio, Patrick, tudo bem? Pô, bota uma camisa aí, porque tava eu de novo, a história é meio extrema, mas tava, como as paredes do CETEC são muito grossas, aquela merda é um forno, assim, cozinha mesmo. E era alto verão, então tava eu sem camisa, e o Gabriel, o laminador, sem camisa. Uma coisa meio estranha, mas ele tava de um lado, tava do outro. Ele vai, pô, põe uma camisa. Aí eu falei, caralho, o Sérgio, o Sérgio entrou um senhor e mais 2 caras da Marinha. E aí o senhor começou a conversar. E ele falou, pô, eu tava indo embora. Eu passei o dia inteiro aqui. Vendo prospects de empresas. Ele era dono do grupo Imbra, de blindagem. Que tinha outros negócios também. Ele falou, eu tava aqui vendo um monte de negócio hoje. Tô querendo diversificar meus negócios. E eu vi a luz acesa por baixo da porta. E me perguntei quem que às 11h30 da noite estava trabalhando aqui. Além de mim, que sou um louco, workaholic. E vim aqui querer ter certeza de conhecê-los. Falei, pô, obrigado, fica à vontade. Pô, abri uma coquinha para ele. Senhor. Sentou, ele falou, pô, como você tem a FAPESP, tem FINEP? São 2 coisas distintas, né? Eu tinha ambos. O projeto Prime e o subsídio dos 2. Falei, tem os 2. Ele falou, pô, então deixa eu ver, pega alguma peça que você goste muito e deixa eu ver o relatório. Aí eu tinha tudo pronto, porque para você receber o subsídio você tinha que ter tudo muito cartesiano. Eu abri a planilha de custos, imprimi, mostrei para ele, dei a planilha de custos, mostrei a peça, ele olhou, falou, pô, você ganha uma grana aqui nessa aqui, hein? Eu falei, desliga essa merda. Eu falei, ganho. Ele falou, pô, deixa eu ver a outra. Ele começou a ver. Eu botei, tem uma bancada grande, eu botei todas as peças com os relatórios assim, um por um. Aí ele olhou e falou, quanto você fatura por ano? Eu falei. Ele falou, você quer vender seu negócio? Eu olhei pro Gabriel, falei, como assim? Ele falou, você tira quanto por ano aqui desse negócio? Eu falei, tiro X. Ele falou, eu te pago 3x do que você tira. O que você tira, eu pago 3 vezes. Olhei pro Gabriel, fiquei meio assim, o Sérgio Rezola atrás, vai, porque o CETEC tem essa coisa de incentivar a empresa que vai incubada a girar. O negócio da CETEC é diminuir o rate de empresas que morrem antes dos 2 anos. Esse é o negócio deles. Eu sou muito grato ao Sérgio. Eu não fui tão bem assessorado. Imagina, eu vendi meu negócio assim, em 2 horas. E ganhei uma grana. E fiquei feliz. E, pô, minha vida começou nesse momento. Minha vida profissional começou nesse momento. Nem sei porque a gente chegou nisso, mas... Esse cara é demais. Minha vida profissional começou nisso. E aí quando eu ganhei essa grana, eu já estava bem estabilizado. Pô, a primeira coisa que você faz quando ganha uma grana é comprar uma Porsche, né, cara? Eu queimei tudo na Porsche, meu. Foda-se. E as coisas de lá pra... Que ano isso você vendeu? Isso foi 2010. 10.
2010, acho que 2010, entre 2010 e 2011, talvez. Por aí. Davi, você percebeu o giro que a gente deu, mas Não, foi um giro Não, bruto. mas a história eu acho Eu vou boa. tomar água do Davi. Pode tomar. Tem mais aqui, ó. Pode tomar. Mas a história eu acho boa, porque é o Pode tomar, seguinte, pode tomar. você começa numa história que vai Opa, desculpa. pra Israel por causa de uma mulher, mas aí desenvolve a história da customização. Chega no Brasil, tem uma loja abrindo. Sim. Bom, primeiro que fez mágica, fez tudo nos lugares, mas aí volta. É uma construção. Ah, e por conta da mágica, essa história é boa. A construção é boa, mas calma. Vai, Copperfield. Por conta da mágica, quando eu voltei pro Brasil, o Bruno tinha um irmão, Sim, Guto Gutão, Helena, que eu amo, adoro o Guto. Guto. Um beijo no seu coração. Eu amo o Guto. Guto era mágico. E aí eu tinha afinidade com o Guto. Sempre gostei dele, desde pequenininho, desde moleque. Falou, Patrick, eu tô fazendo mágica lá no Eco, você me ajuda, vamos fazer um negócio. Fizemos um documentário, chama Infinity. Umas puta mágica, ele sai do bueiro, depois o bueiro rola. Umas puta mágica louca. Ele foi o Chris Angel. Não, é verdade, umas puta mágica louca. E aí, fizemos esse documentário, fizemos esse vídeo. Esse vídeo chama Infinity. Mas puta mágica, vou te mostrar, não é mão entrando na janela de loja, e pegando, roubando a joia, e depois não tem furo. É umas puta coisa louca. Chama Infinity, maravilhoso. Quando a gente fez o Infinity, eu cheguei e falei, cara, vamos colar no Luciano Huck. Perfeito. Chegamos, consegui marcar uma reunião e fui no Luciano Huck, lá no Projac. Sentei com o Luciano Huck e falei, Luciano, tem aqui um puta de um material. Um bloco dentro do seu programa que vai ser do caralho. Ele assistiu, ele falou, isso aqui é primeiro mundo. Na época tinha Chris Angel, tinha aqueles... Já tinha passado o... Mr. Já tinha passado. O Copperfield já tinha passado, era Chris Angel, cara. E aí ele olhou e falou, quer ser do caralho. E aí no meio da reunião, eu e o Guto, a gente tinha feito isso. A gente fez um tronco falso de silicone, que tinha até pelo. E embaixo do tronco, dentro do tronco, a gente instalou um coração, uma réplica de coração de silicone, que tinha um saquinho de sangue dentro, que quando ele apertasse, ele explodia. E tinha um servo, que é um motorzinho, que a gente botou um clips, que ele ficava girando e parecia que toda vez que ele girava, parecia que o coração estava batendo. Então, no meio da reunião, o Guto pegou e falou, puta, Hulk, eu não tô muito bem. Abriu aqui a camisa, enfiou a mão, rasgou o silicone, tirou o coração batendo com sangue e botou na mesa. A mulher do Hulk desmaiou, o Hulk vomitou. Porra, puta caos, fudeu a reunião. E aí o Hulk, que eu reencontrei anos depois, com o The Wall, que é o programa que a gente tá patrocinando dele, eu falei, Hulk, você lembra dessa história? Ele falou, cara, essa história não tem como esquecer. Porra, 30 anos depois, ele falou, cara, essa história é maravilhosa. Enfim, você vê como que as coisas vão conectando. Mas você falou, foi Israel, Não, Hulk. isso é a construção. A construção do quê? Que nem eu sei. A construção do quê? Tico, já que a gente tá falando de assunto aleatório. Esse podcast vai ter 3 horas, esse podcast. Se segura, rato! Mas isso aí eu vou falar. Se segura. Imagina se a gente estivesse bebendo. Imagina. A gente viu que você estudou alguma coisa, sei lá o que, você fez mágica com o Thiago Leifert. Ele, inclusive, dirigiu um documentário seu que a gente também estava assistindo ali. Conta alguma história dele, como que foi conhecer essa figura? Fizeram lição de casa, pegaram o Max Mion, pegaram o Thiago Leifert. Não, o Thiago, eu conheço o Thiago desde os 4 anos de idade. Sou muito amigo dele desde pequenininho. Nossos pais trabalharam juntos. O Gilberto, que é um gênio pra mim, acho que é um dos maiores. Todo mundo fala isso. O pai dele pra mim só perde pro seu. Porque o seu é vendedor, mas ele é um gênio. Ele e meu pai sempre tiveram muita afinidade, tinham muitos amigos em comum, então a gente sempre conviveu muito. Quando a gente chegou na faculdade, se reencontrou muitos anos depois. Ele foi com uma namorada na época, que ele era apaixonado por ela, e a namorada, essa história é boa, cara. A namorada meteu um corno nele, deu um pé na bunda dele. Ninguém sabe dessa história, eu tô revelando aqui em primeira mão. Deu um pé na bunda dele.
Ele ficou mal. E a namorada traiu ele com um cara chamado Fred, que é o que eu tô indo jantar depois do podcast, que é o que virou viado. E o Cara, as histórias, calma, elas vão encaixando, eu nunca vi nada igual. Mas peraí, quando o Thiago Leifert, a namorada traiu ele com o Fred tinha um mullet, igual do rato, igual do rato lá na CBF 2016, tinha aquele mullet assim. Ele falou, cara, esse cara vai ficar careca e vai virar viado, isso é uma maldição que o Thiago Leifert é judeu, diferente de você, Davi, ele é judeu. Ele falou, eu vou botar uma maldição no Fred, o Fred vai ficar virado e careca. O Fred é muito feliz, viado e careca, mas ele perdeu o cabelo e virou viado. E é meu amigo até hoje. Então... O Thiago é muito amigo meu, amo de paixão ele. Quando ele fez esse documentário, que está no YouTube, que é o Pato Louco, ele pegou o último dia de aula nosso, juntos, e falou, Patrick, eu tenho que registrar, porque as pessoas não vão nunca entender o que é um dia de aula nosso aqui na faculdade. Eu tenho que registrar. Ele pegou uma câmera, ele fazia rádio e TV, e eu fazia comunicação. Ele falou, pô, eu vou filmar. E aí ele foi atrás de mim filmando. E fez um documentário que tá no Pato Louco, chama Pato Louco. Cara, é muito bom. E é um dia nosso normal de faculdade, que ficou eternizado. Ele falou, meu, isso aqui as pessoas têm que entender, porque as pessoas não sabem, eu explico, as pessoas não sabem que porra que é um dia nosso. É aquilo. Imagina que foram 4 anos aquilo. A gente trouxe o Thiago pra ser o primeiro. Quando a gente montou a ideia do Foda-se, a gente queria montar um evento onde você traria algumas pessoas pra ouvir um cara falar e depois ia virar uma roda de pergunta e troca de ideia. Sim. E o primeiro cara que a gente trouxe foi o Thiago. Eu acho ele um gênio. Todo mundo fala muito do pai dele, mas pra mim o Thiago é um dos gênios da televisão, da comunicação, sei lá, do que a gente quiser falar. Eu acho ele muito bom. O Thiago, ele tem uma característica que eu gosto demais. Aí fechando o ciclo de novo, que é o caráter. Que é o que o Phil Knight falou, que é o que o João fala, que é o que a conversa toda que tá voltando pra isso. O Thiago tem um caráter inabalável. Ele é um cara que, se ele fala sim, é sim, se ele fala não, é não, ponto final. Ele não, ele, as coisas que ele faz, ele acredita. Ele teve inúmeras coisas, convida, se ele não gosta, se ele não faz, ele não vai, ele não engaja. Ele é um cara que tem a palavra caráter vem da origem etimológica do grego de harax, de régua. O cara dele realmente é uma régua, é reto, ele é ilibado, ele é um cara que, meu, não tem discussão, não tem... E isso vem muito da raiz dele do judaísmo, que é um negócio, de novo, quem tava falando, da questão que pro judeu o nirvana máximo é ajudar um outro, é um altruísmo. Por isso que ele se sentiu tão traído quando a namorada que foi com ele pra faculdade ficou com outro. É verdade, porque pra ele, cara, isso, a traição não é isso. Não é uma coisa de... Eu tô falando agora minha interpretação do fato. Não é isso, a traição vai muito além. Porque caráter pra eles é um negócio fantástico. E ajudar o outro. Não fuder o outro, ajudar o outro. Diferente do que as pessoas acham, né? Pô, judeu é muquirana, judeu... Mentira, cara. Quando eu passei na cidade, as pessoas que mais me ajudaram foram os judeus. Foi o Thiago, que é judeu, foi o Zeev na faculdade, que é judeu. Então, não tem essa. Então acho que é muito disso, a questão de caráter profissional, que as pessoas misturam, né? Porque profissionalmente caráter não. Caráter ele tem que ser o mesmo, dentro de casa, caráter fora de casa. Negociação. Não tem negociação. Não é. E o Thiago tem. E o Thiago tem. Não, eu acho que ele mudou a forma de comunicar na TV, tirando toda essa parte do caráter. Eu acho que a competência dele profissional é gigantesca. Sensacional. Tico, já passamos de 1 hora. Cara, não, sério, dava pra ficar umas 5. Não, já passamos, né? Eu nem comecei, caralho. Eu nem comecei a falar de CIMED. Eu nem comecei a falar do João. Eu nem comecei a falar, caralho. Não é possível, caralho. Já passamos de 1 hora. Não, tem que ter parte 2. Tem. Back to the Future, o melhor, é a parte 2. Tem que ter parte 2, vai ser o melhor. Pô, não tô acreditando. Mas tirando a brincadeira... Era pra gente falar do quê aqui? Era pra gente falar de profissional? Era pra gente falar do quê? De carreira, de CIMED. Vocês queriam um patrocínio da CIMED, era isso? Eu quero tomar uma vitamina Lavitan aqui. Era isso? Fudeu. Mas o que eu acho que é foda é o seguinte. A gente trouxe aqui, Patrick, inúmeras pessoas foda pra ouvir boas histórias, histórias de pessoas que tiveram uma trajetória, cada uma diferente da outra. E de fato, foi uma brincadeira, a gente riu pra caralho e tal, mas olha a construção de momentos da vida pra chegar hoje e poder estar à frente de uma empresa
uma startup de 3 bi cheio de novos negócios. Não é à toa, foram várias piadas, histórias, mas cada historinha foi uma parcela dessa construção. Sim. A gente foi ouvindo aqui e, de fato, são pessoas... A gente tem o privilégio, né, David, de escutar boas histórias aqui. E essa foi mais uma de brasileiros que montam suas histórias através de vários momentos profissionais. Então, o dormir no ponto de ônibus, o pintar o tênis, de falar do Flavinho em Capri com a menina que, puta, eu tava supervisionando. Tudo isso, até a entrada em casamento, são construções para hoje você poder dizer que tá à frente junto com um time maravilhoso lá de amarelos, o Exército Amarelo. Os Minions. Para chegar numa empresa que hoje é referência no seu segmento. Total. Então não pareceu uma grande brincadeira. Mas tudo tem um aprendizado. Mas tudo tem aprendizado. Né? E o aprendizado é esse. Tudo aconteceu para construir e solidificar e provar o caráter. É isso. No final das contas é isso. Se você sentar com cada um que teve aqui, tem cada história fodida. O Massa, você que gosta de Fórmula 1. Eu vi o do Massa. Veio aqui. Eu vi o do Massa. E ele falou, ele conversou com o cara que servia comida no autódromo. E depois, sei lá, 10 anos depois, o cara servia comida pra ele. Então, assim, são várias coisas engraçadas que no momento tá de um lado, mas que depois tudo vira. Cada história são construções. Eu não tenho vergonha nenhuma dessas histórias, esses altos e baixos. Eu já tive muito alto, muito baixo. Essas histórias, essas oscilações são o que fazem você acreditar no que você realmente acredita. É o que forma. Exato. A personalidade é o que forma caráter. São essas provações. Você vê, hoje a gente tá vivendo um mundo muito digital, onde pessoas ficam frustradas porque ficam vendo a vida do outro e sempre a vida é aquela coisa maravilhosa, não tem erro, não tem tombo, não tem momento ruim. Em janeiro tá esquiando, em julho tá não sei aonde e tal. A verdade é, a vida, a família, cada um tem seus problemas. E tem gente que só gosta de contar a vitória. E a real é essa. E acho que hoje foram várias histórias de altos e baixos, mas que sempre tem um negócio que você falou da régua reta, né? Caráter ou tem ou não tem. E essas histórias contam o tombo. Quando você hoje tá aí podendo contar a felicidade, é maravilhoso. É maravilhoso, é isso. Maravilhoso. Sensacional. Pra encerrar, cara, a gente sempre pede para os nossos convidados indicar algumas pessoas fodas pra gente trazer aqui. Além do Briatore, quem que você indica pra gente? Além da Isabel Goulart e do Flavinho, quem que você indica pra gente ouvir boas histórias? 1, 2, 3 pessoas que vem na tua cabeça. Carla Marques e João Adib, tem que convidar. Porra, fudido, tava na ponta da língua. Os irmãos? A Carla, a Carla é irmão do João. Eu ia falar pra fazer com a Carla. A Carla é uma pessoa ímpar, uma pessoa que é preciso conhecê-la. As pessoas têm que conhecer, têm que segui-la para conhecê-la, porque ela é muito além do que aquilo que as pessoas veem na rede social. Ela é fantástica. TikTok dela bomba. TikTok dela bomba, mas ela é muito mais do que o TikTok dela. Ela é um ser humano maravilhoso. Eu acho que seria legal uma conversa com os dois, porque dá para fazer uma brincadeira engraçada, talvez, aí, num lance. Vocês que sabem, mas... E é do caralho o negócio que eu vejo, eu não tenho TikTok, mas é do caralho a história que eu vejo do João com o filho, com o sobrinho, com a irmã. Tem uma relação familiar aí muito legal, né? Muito legal. Cara, é legal. Ficou o João falando, pode ser uma grande bosta. E a comparação talvez entendam errado. O Tico já tá com medo que às vezes eu dou uma saída do protocolo. Mas hoje... Mas, cara, é como se fosse os Kardashian, tá ligado? Tipo, os caras expõem a vida de uma forma, mas, tipo, é tudo trabalho ali, né? Então, você vê que cada post, cada coisa que eles colocam por trás tem uma parada de business, tem um intuito pra trazer alguma coisa, não é... Então, a nossa meta, como a gente aprendeu hoje uma lição através da CIMED, que nada é impossível, além de Carla e João, a gente vai buscar os Kardashians também pra vir aqui. Esse é fácil. Essa é boa. Essa é tranquilo. Mais fácil. Boa. Ó, Patrick, obrigado, foi uma honra, mas infelizmente você vai ter que se comprometer com a parte 2. Obrigado, Patrick.